Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Nós estamos celebrando o mês de outubro. Iniciamos o mês de outubro celebrando a Semana do Nascituro, cujo dia 8 de outubro, a nível de Brasil, nós celebramos o dia do Nascituro. Também neste mesmo mês de outubro, acontece aqui na nossa cidade o Congresso da Pastoral Familiar do Leste 2, envolvendo todas as dioceses do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. E também acontece em Roma o Sínodo Ordinário, que tem por tema os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Conosco hoje, marca presença no nosso programa Um Coração para Amar, o Padre Mário Marcelo. Se apresente, Padre. Obrigado, Padre Giovanni, por mais essa oportunidade. Terceiro programa que eu venho aqui com vocês, sempre uma alegria estar aqui. Eu sou padre religioso de União, sou da mesma congregação, sou natural de Itumirim, vizinho aqui, né? Um abraço lá para o meu povo querido de Itumirim. Atualmente eu estou morando em Taubaté, no Conventinho Sagrado Coração de Jesus, trabalho na formação e também sou professor na nossa faculdade de Uniana na área de Teologia Moral, que engloba a moral familiar, a bioética, a moral sexual e tantas outras áreas. Então, por isso, agradeço a oportunidade de estar aqui refletindo e conversando com vocês e com aqueles que nos acompanham sobre esse tema importante. Nós sabemos que a família, o assunto da família, é muito presente também na palavra de Deus. O próprio Deus quis que o seu filho nascesse numa família. Nós, desde o ano passado, estamos refletindo, rezando, aprofundando o tema da família. No ano passado tivemos o Sínodo Extraordinário, a terceira Assembleia Extraordinária abordando o tema família. No mês de setembro passado, o Papa Francisco esteve na Filadélfia, nos Estados Unidos, participando deste encontro mundial das famílias, que tinha por tema o amor é a nossa missão, a família plenamente viva. Padre Mário, que assuntos chamam mais a atenção neste sínodo, que agora vai ser um sínodo ordinário, e também assim clareando melhor pistas para a nossa ação pastoral? Bom, em primeiro lugar, sobre a questão da própria motivação do Papa Francisco e convocar um sínodo que tem esse tema justamente, que é a família, né, os desafios para essa evangelização. São várias as preocupações do Papa Francisco. Em primeiro lugar, de um lado, como defender a verdade, mas na caridade. De outro lado, como viver essa caridade sem comprometer a verdade. Então, esse é o grande desafio. De um lado, nós não podemos vender a palavra de Deus, nós não podemos comprometer a palavra de Deus, mas de outro lado, nós temos que olhar com caridade para as pessoas, com tantos casais que estão vivendo situações que às vezes um pouco dolorido para eles.
Tá, tem muitos que agem com indiferença, não faz muita diferença para eles. Mas tem muitos que trazem isso como uma dor, né? A situação que às vezes vivem. Então, é como viver a verdade sobre a família, sobre o matrimônio, mas olhando com caridade para aqueles casais, para aquelas famílias que vivem situações que nós chamamos de desafiadoras. Essa é uma questão. Outra preocupação também do Papa Francisco consiste no seguinte: a forma com que nós nos relacionamos, ou melhor, a forma com que a igreja se relaciona com esses casais que vivem esses desafios ou vivem situações, vamos dizer assim, irregulares, nós podemos excluí-las da nossa sociedade, excluí-las da nossa igreja. Se elas se sentem excluídas, como que fica a educação da fé dessas pessoas, a educação na fé dos filhos desses casais? E nós podemos criar um problema sério no futuro. Não só tanto como um problema, mas pode comprometer até mesmo o anúncio da palavra de Deus para esses filhos, essas filhas que virão desses casais que vivem nessa situação, ditas irregulares, e que se sentem excluídas e abandonadas pela igreja. Então, como acolhê-los, como trabalhá-los? Então, essa é uma questão que levou o Papa Francisco a convocar esse sínodo. O sínodo, é interessante a forma como que ele fez. Ele, no primeiro momento, ele quis ouvir a sociedade. No primeiro momento, ele quis ouvir as pessoas, ele quis ouvir os casais. O que ele fez? Ele elaborou 38 questões. E essas 38 questões, elas foram enviadas para todas as dioceses do mundo inteiro. Olha, se alguma diocese não respondeu, foi falha da diocese. Porque, na verdade, era para todas as dioceses responderem essas 38 questões. Se você não as conhece e quer conhecê-las, elas estão disponíveis na internet. Basta você chegar lá, procurar 38 questões do Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos, então você encontra. O que ele pergunta? Ali você vai conseguir perceber já qual que é a grande preocupação dele. Tá? Depois, o que ele fez? Ele não quis ouvir só a sociedade, ele quis ouvir também os bispos. Então, vamos agora ouvir os bispos. Onde que ele ouviu os bispos? Nessa terceira assembleia extraordinária que aconteceu no passado. Não é a ordinária ela vai acontecer este ano. Então, ali ele reuniu os bispos. Ele reuniu os bispos e escutá-los. O que eles têm a dizer? O que eles têm a refletir? O que eles têm a apresentar? E é muito interessante que isso foi muito debatido, inclusive na convocação do sínodo, ele convidou o cardeal lá, o Walter Casper, para fazer um pronunciamento. Foi um pronunciamento polêmico, que no primeiro momento vazou, não era para ter vazado, porque levou vários questionamentos, mas depois foi publicado na íntegra. Hoje ele está publicado, inclusive, num livro do Casper, ele publicou, não sei se tem em português, mas tem em italiano, mas tem alguns sites que já traduziram a carta dele. Mas ali houve todo um debate. Então, ele ouviu a sociedade, ele ouviu os cardeais, ele lançou um documento, que são os desafios, que nós podemos conversar depois, e agora, claro que ele vai fazer a síntese. Então, só a partir desse sínodo dos bispos é que depois o Papa escreve. É que ele escreve apresentando as conclusões. Aí que nós vamos ver o que foi discutido, o que não foi discutido, o que foi estabelecido, o que não foi estabelecido. Então, só a partir desse sínodo é que nós vamos ver as decisões e resoluções. Agora, uma coisa é muito importante, Padre Giovanni, o convocar esse sínodo, as manifestações do Papa Francisco aí na imprensa, as pessoas têm que cuidar, porque o que vai ser afirmado é aquilo que vem pós-sínodo. Agora são só especulações. E como tem, né, padre? E como tem especulações, né? Isso tem todos os tipos de especulações. Ele vai no avião e fala que quem é ele para julgar os casais homossexuais? Claro, quem somos nós para julgar os outros? Aí já sai a imprensa falando que ele vai aprovar a união civil homossexual. Não. Vamos com cautela, vamos esperar o sínodo, vamos esperar as conclusões.
tendo sempre consciência de uma coisa: é a caridade na verdade e a verdade na caridade. Sem comprometer a caridade, nós vamos firmar a verdade, mas olhando para a verdade, nós vamos olhar para com caridade, para com tantas situações difíceis que estão aí. E veja que essa verdade, naturalmente, é a palavra de Deus, né? Ali está a fonte. E às vezes fala-se tão mal da igreja, mas o fundamento não é tanto as regras eclesiásticas, mas o fundamento justamente é a palavra de Deus. Nós iremos para um rápido intervalo, no segundo bloco entrando em algumas questões mais polêmicas deste sínodo. Nós temos em mãos aqui o instrumento Labores, que é uma síntese das respostas daquelas perguntas, tendo presente também a reflexão feita pelos nossos bispos. Rapidinho no intervalo e voltamos para o segundo bloco. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Nós estamos neste programa refletindo um pouco sobre o sínodo ordinário, sobre as famílias, que neste mês de outubro irá acontecer em Roma. E nós estamos nesse programa com a presença do Padre Mário Marcelo. Padre Mário, nos apresente assim quais são os principais desafios pastorais apresentados naquela síntese para o sínodo sobre a família. É interessante porque, só retomando, foi feita uma pesquisa, né, em todas as dioceses do mundo sobre os principais desafios pastorais das famílias hoje, também consultando os bispos, e eles fizeram um documento que publicou, qualquer um pode adquiri-lo e lê-lo, que mostrando esses desafios. Ele começa falando de uma coisa interessante, Padre Giovanni, falando da crise de fé nas nossas famílias. Esse acho que é um dos maiores desafios hoje. Essa ausência de Deus, um mundo secularizado. O que é um mundo secularizado? É um mundo sem a presença de um transcendente, sem a presença divina. É um mundo que você confia só naquilo que você pode tocar, naquilo que é material. Então, o mundo secularizado é um mundo, a pessoa achando que pode tudo sem Deus. Então, essa crise de fé, ela é que mais influencia e que tem uma maior consequência na vida das nossas famílias, dos nossos casais. Então, é preciso hoje, nas nossas catequeses, seja pré-eucaristia, seja a catequese para crisma, seja familiar, eu acho que tem que voltar essa questão da fé, dos fundamentos em Deus, a fé na própria palavra de Deus, a fé acreditar na verdade, no projeto de Deus, naquilo que Ele nos propõe. Então, aqui está um grande desafio. Como trabalhar hoje a questão familiar, não só no curso de noivos, quando a pessoa já está, às vezes, morando junto, ou já decidiu casar, ou faz um curso ali de 5, 10 minutos, meia hora, um dia. Ajuda, alguns podem ajudar, mas como começar a trabalhar isso desde a catequese?
valorizar a família, valorizar o matrimônio desde ali da pré-eucaristia. Então, isso é o que o documento apresenta e que fala que um dos grandes problemas hoje das famílias na nossa sociedade é uma crise de fé. É uma ausência de Deus ou de uma religião na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas hoje elas querem Deus, mas sem religião. Então, é aquela questão de não querer comprometer-se. Eu até acredito em Deus, mas não me falo em religião. Mas não sou capaz de entender que religião significa religare, né? É aquilo que vai te ligar a Deus. Ela é uma forma de te ligar a Deus. Por isso vale aquela máxima, né? Família que reza unida, permanece unida. E se hoje nós percebemos o inverso, é bem por aí, né? É a ausência de Deus na vida das pessoas. A ausência de Deus na vida familiar. Bom, alguns casos difíceis ou desafios pastorais que o documento nos apresenta, claro, ainda não dá solução. Isso vai ser agora no sínodo ordinário que eles vão apresentar algumas propostas. Mas ele apresenta algumas situações, por exemplo, quem não conhece casais que hoje decidiram morar juntos, sem nenhuma ligação civil, sem nenhum compromisso civil, decidir viver juntos. Aqui nós chamamos de uniões de fato, aqueles que decidem conviver juntos. Vamos juntar as malas e vamos morar juntos. Isso é uma situação que está aí. Como trabalhar esses casais? Como trabalhar esses casais que decidem hoje somente pela união civil? Também é uma outra situação, né? Que tem uma estabilidade maior porque decidiram pela união civil. Essa é uma questão. Dentro dos divorciados, o documento ele apresenta 3 situações. Claro que não falei só do Brasil, temos que ter claros. Por exemplo, quem se divorciou e decidiu viver sozinho. O que a igreja faz por essas pessoas? Como ajudar essas pessoas? Que por uma opção, ou por uma fé, ou por querer dar um testemunho, decidem viver juntas, sozinha. Separado, mas continua. Como trabalhar essas pessoas? Como trabalhar aquelas que são separadas, mas ainda tem o desquite? Claro que hoje no Brasil é quase que, não tem o divórcio, né? Já é quase que imediato, mas tem países que não, como no Brasil no passado, isso levava um tempo, hoje não. E aquelas pessoas que estão vivendo no segundo relacionamento? Tá? Dentro dessas pessoas que têm uma segunda união civil, que é uma outra situação. Aí vem a questão, quando elas pedem os sacramentos, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, quando essas pessoas quantas dessas pessoas hoje estão preocupadas com a situação delas? Muitas tantas não estão preocupadas, estão nem aí. Aí às vezes vão só se preocupar quando são convidados para ser padrinho de batismo, para ser madrinha de batismo, aí que vão se deparar com a situação delas. Essa é uma situação. Outra situação também é aqueles que buscam uma anulidade matrimonial. Tem que deixar claro, né, que as pessoas falam, vou anular meu matrimônio. O matrimônio não se anula. Não tem como anular um sacramento. O sacramento, uma vez recebido, ele é por toda a vida. O que é nulidade matrimonial? Mesmo que aconteceu todo o rito, toda a festa, e teve padre, teve testemunha, e teve damas, e teve música, e teve tudo, são fatores externos ou internos que o sacramento não aconteceu. Mas como o padre, claro que aconteceu, o padre, não, às vezes teve coisa que o seu sacramento não foi válido. Isso se chama nulidade matrimonial. Você vai constatar que por sérios fatores o sacramento, mesmo tudo tendo acontecido normalmente, o sacramento não aconteceu. A nulidade matrimonial. Então, dentro dessa nulidade matrimonial, abre-se um campo. Por exemplo, os nossos católicos, cristãos, o nosso povo tem consciência disso? O que eles fazem por isso? O que a nossa igreja faz para ajudar essas pessoas? Esse é o segundo ponto. E outro ponto também que está se destacando muito e que levantou várias vezes no documento é a problemática para quem busca a nulidade matrimonial. Você sabe que primeiro você vai no padre, o padre faz lá um levantamento, né? Uma entrevista, depois vai para um tribunal eclesiástico regional, depois vai para uma segunda instância, depois vai para uma terceira instância. Então, veja,
Eles estão querendo diminuir isso. Fala-se até mesmo em terminar a segunda e a terceira instância. Ter só a primeira. Cada bispo local, ele reúne a equipe dele e ali ele pode já ter autoridade para falar dessa nulidade, declarar nulo ou não o matrimônio. Outros falam em ter um tribunal, uma segunda instância, eliminar a terceira ou descentralizar a terceira, porque a terceira é Roma. A palavra final sempre vem da Santa Sé. Outra situação também que está se questionando é a situação dos filhos desses casais que vivem em segunda união. Outra questão também, a união civil homossexual. Isso é interessante, que nenhuma conferência episcopal foi a favor da união, do matrimônio, da união homossexual como matrimônio. Nenhuma foi. Então não podemos confundir matrimônio com uma união estável. Uma união civil. Uma união civil. Então, hoje o Brasil permite a união civil homossexual, mas matrimônio é outra coisa, porque o matrimônio envolve o sacramento. Mas se discute, por exemplo, quando esses casais, ou esses que vivem na união civil homossexual, pedirem o batismo, pedirem a Eucaristia para seus filhos, né, adotivos, como trabalhar isso? São questões que estão aí. Existem algumas propostas. Existem propostas de descentralizar a questão dessa terceira instância da nulidade matrimonial. Existe proposta a questão de desvincular um pouco o sacramento da Eucaristia com o matrimônio, porque não comungar. Claro que as pessoas não enganam que a igreja vai... Agora vocês podem comungar, todo mundo sai comungando. Não. Vai ser estudado situações, vão ser estudados casos. E outra questão também que está sendo discutida é uma proposta da Igreja Ortodoxa Oriental, que eles já fazem, inclusive o Walter Casper, ele tá propondo isso para a Latina, que se chama a partir de uma segunda união, ou uma segunda ou terceira, não quarta, quinta, terceira, mas uma segunda, que vem a partir da própria penitência. É como fosse assim, Padre Giovanni, eu me casei, não dei certo com essa minha esposa, com esse meu esposo, eu pequei, eu errei, eu tenho um momento penitencial, um momento de conversão, de mudança, um momento de acompanhamento com o padre, e ele pode me permitir uma segunda união. E aí, como se fosse a primeira, grosso modo é assim. Então fala na economia da salvação. Então você vai reconhecer o seu eu, pedir perdão, receber absolvição e partir para uma segunda ou uma terceira oportunidade. Então são situações que estão sendo levantadas. Você vê que os desafios são muitos. Vamos esperar uma resposta. E prevalece aquele princípio, né? Da caridade e da verdade. A verdade e a caridade. Vamos para o intervalo, logo mais o terceiro bloco, aprofundando também a Semana Nacional do Nascituro. Até breve. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses te conheci.
dia te consagrei. Dos dias 1º ao dia 7 de outubro, nós celebramos a Semana da Vida, em preparação para o dia 8, o dia do nascituro. Padre Mário, qual é o sentido desta Semana da Vida? Bom, em primeiro lugar, é a questão, entendemos que a vida ela é tão importante, tão fundamental, e ela vem de Deus, que ela está sendo tão agredida, tão violentada, que nós precisamos de um momento para fundamentar, para defender, para conversar e aprofundar sobre o valor da vida. Na verdade, né, Padre Ivan, nem precisaria disso. É algo que veio porque a vida é violentada. Se a vida não fosse violentada, não fosse agredida, não precisaria de uma semana para destacar isso. Se precisa, é porque algo não vai bem. Então, por isso, a igreja, ela nos convida a essa semana a refletirmos, a aprofundarmos sobre, primeiro ponto, qual o valor da vida, qual o sentido da vida. Quando eu falo vida aqui, é a vida na sua totalidade, é o ser humano na sua totalidade, é o ser humano na sua condição biológica, é o ser humano na sua condição psicológica, espiritual, transcendental, social, educacional. Então, o primeiro ponto é isso, é defender qual o valor, aprofundar qual o valor da vida. E segundo ponto, quais são os fatores, o que agride ou violenta a vida hoje? E como nós podemos combater isso? Eu acho que a Semana do Nascituro, ela tem duas funções. Uma, aprofundar, defender a vida, e outra, também fazer uma proposta. A partir daquilo que agride a vida, fazer uma proposta. Como nós podemos defender a vida hoje? E destaca, claro, que essa Semana da Defesa da Vida não enfoca só a questão do nascituro, mas como dia 8 de outubro celebra-se o dia do nascituro, então também tem essa preparação. Mas por que o nascituro? A palavra nascituro, ela vem do latim, que significa aquele que está para nascer. Aquele que está para nascer. É uma criança que está no ventre da mãe e que está para nascer. Isso é muito importante. Isso tem um significado profundo ideológico. Por quê? Porque não significa que aquele que está no ventre da mãe não é pessoa. Que ela simplesmente está para nascer. Já tem vida. Já tem vida. Já tem vida e já é pessoa. E se é pessoa, ela tem dignidade em si. Não é o Estado que lhe confere dignidade a uma pessoa. Não vem dos pais ou de alguém, é da própria condição de ser pessoa. Que, claro, que nós podemos olhar num discurso mais racional da própria condição de ser pessoa, tem dignidade, e nós podemos também olhar num discurso à luz da fé. A vida que vem imediatamente de Deus. Imediatamente não significa rápido, não, né? Significa sem mediação. Ou seja, a vida que vem diretamente de Deus. E ela começa ali no momento da concepção. Para nós acreditamos, no momento da concepção, da fecundação do espermatozoide com o óvulo, é um novo ser. É o novo ser que está ali. E como tal, merece ser defendido. Por quê? Mas por que o nascituro? Justamente porque é um dos momentos que nós somos mais vulneráveis. É no ventre da mãe. Por isso o aborto é diabólico. Por isso que o aborto é diabólico. Porque você está agredindo o que é a mais vulnerável, que é a criança no útero da mãe. A criança não tem defesa nenhuma. Se alguém entra aqui com uma arma e nos mata, nós ainda temos uma possibilidade de nos defender. Mas a criança no ventre da mãe não tem nenhuma possibilidade de defesa. E por isso, violentá-la, agredi-la, é um atentado muito grande. Tanto é que a igreja fala em excomunhão direta. Por quê? Porque eu estou violentando aqui uma vida que é sagrada, que vem de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. O fato de não ter nascido não significa que ela vale menos, que ela não precisa ser respeitada. Não é o fato de vir para esse útero maior, que é a terra, que vai lhe conferir uma dignidade, mas não, é a partir da concepção. Então, por isso que ela tem que ser defendida ali. E ela tem dignidade própria de filho e filha de Deus desde o ventre materno. Por isso que a igreja, a todo momento, a questão do nascituro, como a igreja é aquela que faz opção pelos mais pobres. E a criança no útero da mãe, ela é classificada entre os mais pobres, pela sua condição de vulnerabilidade. Por isso que a igreja enfatiza e quer defender os mais pobres, os que são indefesos. Por isso, minha irmã e meu irmão, sempre a favor da vida, nunca a favor do aborto.
A nossa vida é divina, a nossa vida é sagrada. Que saibamos então cuidar desta vida, amar esta vida, proteger esta vida, defender esta vida em toda e em qualquer situação. Palavras finais, Padre? Mais uma vez, obrigado, Padre Giovanni, por a oportunidade de estar nesse seu programa, Um Coração para Amar. Que bom que você traz de uma forma diferente o carisma da congregação. Um coração para amar. Um coração para amar que se traduz em gestos concretos. Defender a vida, defender a família, defender o projeto de Deus. Então, que bom estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Que Deus o continue abençoando para que seja esse instrumento. Um instrumento do amor de Deus em favor de cada um, de cada uma. Obrigado, Padre Mário. Obrigado a você pela sintonia. Viva sempre na alegria do Senhor ressuscitado. Grande abraço. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser...